Eu sempre tive um posicionamento crítico com relação às chamadas pautas identitárias. Eu acho que há um discurso identitário que compromete o debate e análise política conjuntural. Discursos estereotipados como de Márcia Tiburi, até mesmo da Maria do Rosário, levaram sim o crescimento, inclusive a essa crescente onda, né, da chamada extrema-direita do Brasil, representada por Bolsonaro. A estas posturas eu tenho muitas críticas. Mas eu tenho que dizer uma coisa: as chamadas pautas identitárias em si, elas não são um problema, porque elas são demandas de uma sociedade e que essas demandas devem ser respeitadas. Para supostamente contrapor a essa narrativa que nós não concordamos, surgiu uma outra que também nós não concordamos, que é o tal discurso do anti-identitarismo. Esse discurso que ataca as pautas em si, mas de uma maneira exatamente errada. É aquele discurso que diz que quem defende uma pauta chamada identitária não está comprometido com o Brasil, com a questão econômica e social. Não é verdade. Nós temos que sim atacar a questão, por exemplo, do preconceito racial, do sentimento e pensamento escravocrata que nós temos hoje, ainda em 2020. Nós temos que falar, sim, da discriminação da mulher, nós temos que falar da violência contra a mulher, do desrespeito às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Este homem aqui atrás, né? Este homem já falava, né, nisso lá, em tempos que não se pensava, porque ele foi vítima deste país onde, né, o pobre não tem direito ao acesso à escola. E ele, de vez de ser ressentido a isto, ele fez desta dor a sua luta e a sua bandeira de militância. Portanto, eu respeito todas as pautas chamadas identitárias. Só discordo da abordagem delas. E por que estou falando isto? Porque eu recebi com muita tristeza um comentário de um inscrito nosso, que eu não vou citar o nome dele aqui, que comentou, né, e disse a respeito de um vídeo institucional que a gente postou aqui do ecotrabalhismo, a qual ele chama de forma jocosa, de forma pejorativa, o movimento ecotrabalhismo, a qual eu faço parte, e que eu hoje estou na condição de secretário-geral no Estado do Rio Grande do Sul, em que ele diz que o ecotrabalhismo é ecoidentitarismo, em que ele menospreza a pauta da sustentabilidade, a pauta, né, da defesa do meio ambiente, enfim. Isso não é pauta identitária, meu caro. Muito pelo contrário. Nós defendemos sim o desenvolvimento. Nós defendemos o desenvolvimento nacional. Nós somos defensores do PND. Mas o defensor do PND não precisa e não tem que fazer o ataque aos movimentos que defendem, por exemplo, as pautas como da diversidade, né? As pautas como, por exemplo, do direito da religiosidade dos povos de matriz africana. Enfim, o PDT não é um partido que é contra as pautas em si, mas é um partido que puxa elas para uma discussão maior. Elas têm que estar inseridas dentro de uma discussão maior. E aí eu vejo amigos que vêm aqui, talvez com boa intenção, mas de forma infeliz, chamando e menosprezando, por exemplo, a pauta da sustentabilidade. O movimento ecotrabalhismo defende a soberania para que a gente possa usar os nossos recursos com sabedoria, com respeito à natureza e para que a gente possa ter desenvolvimento, mas um desenvolvimento limpo, com tecnologias renováveis. E não isso que está aí. E simplesmente a pessoa com esse discurso anti-identitário acaba muito mais corroborando com o discurso do outro lado do que de fato fazendo uma crítica que até é necessária.
Mas este discurso anti-identitário traz consigo muita coisa daquilo que a gente deve combater. E é por isso que ele não me representa. Esse discurso anti-identitário, como por exemplo de Rubem Gonzalez, expressa ali um sentimento fascista, por mais que ele não seja um fascista típico, mas a concepção sim, a concepção está ali. Essa concepção de que, né, as pautas do outro não importam e tal. Quem sou eu para falar da dor de quem sofreu discriminação racial por ser negro? Quem sou eu para minimizar as dores da mulher que sofre com a violência doméstica e com a discriminação do mercado de trabalho? Quem sou eu para falar das crianças vítimas do neoliberalismo que retira-lhes as possibilidades de estudarem e de terem, pelo menos, água e esgoto tratado? Quem sou eu para falar disto? Quem sou eu para falar dos outros se eu não sinto estas dores? Mas eu posso dizer, eu posso não sentir as dores do outro, mas eu tenho que ter a sensibilidade para com elas. Senão a gente está entrando na vala comum e este canal não se presta. Tenho dito, é isto.